de maneira intempestiva. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Para continuidade de julgamento, O processo não vai... Não, aí eu fico... apregou o recurso extraordinário número 589.998. Recorrente, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recorrido Humberto Pereira Rodrigues. Eu tenho voto vista na matéria, que passo a proferir. Trata-se de recurso extraordinário. Senhor presidente, pela recorrente ECT, foi suscitada uma questão de ordem ao eminente ministro relator, Ricardo Lewandowski, Sim. e eu consulto a Corte se não seria o caso de se apreciá-la antes de Vossa Excelência pronunciar o vosso voto. Para o Lewandowski? Presidente, eu tomei conhecimento dessas... Aliás, há várias questões de ordens incidentais que ingressaram no feito, mas eu creio que isso pode ser examinado oportunamente. Vossa Excelência está se reportando ao pedido de modulação, é isso, dos efeitos? Não, isso, não, Excelência. O pedido, a questão de ordem que foi formulada, Sim. é porque este recurso extraordinário que está em julgamento hoje, com voto de vista do eminente ministro Joaquim Barbosa, ele se confunde com um outro recurso extraordinário com repercussão geral que trata de despedida motivada em razão da aposentadoria do empregado, que é exatamente o mesmo caso que está sendo colocado em julgamento nesta sessão. E foi em razão disso que a ECT postulou a questão de ordem para que a Corte apreciasse se não há vinculação deste julgamento com a outra repercussão geral que ainda não iniciou o julgamento. Presidente, olha, data vênia, pelo próprio enunciado da questão, agora formulado pelo eminente advogado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a matéria, pelo menos um primeiro exame, é distinta, são situações distintas. Eu creio que esse é um julgamento que já se iniciou e deve... Também, nele foi reconhecida a repercussão geral? Também. Pois é, eu acho que não há prejuízo, não haverá prejuízo da Tavênia. Então, eu encaminho no sentido de que continuemos o julgamento deste feito e oportunamente apreciemos o outro. Muito bem, obrigado, senhor. Alguma divergência quanto à solução preconizada pelo ministro Lewandowski? Passo, então, ao voto visto. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tem a seguinte ementa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, dispensa imotivada. A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação, visto que a empresa goza das garantias atribuídas à Fazenda Pública. Decisão recorrida em consonância com a orientação jurisprudencial número 247, item 2 da SBDI desta Corte. Embargos, recurso de embargos que não se conhece. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a nulidade da dispensa imotivada de empregado da ECT e determinou que ele fosse reintegrado no emprego. Entendeu a Corte do Trabalho Superior que a ECT goza do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazo e custas processuais. Por essa razão, a ECT não teria o direito potestativo de resilição unilateral do contrato de trabalho, estando sujeita à motivação do ato de dispensa dos seus empregados. No recurso extraordinário, a recorrente alega afronta aos artigos 41 e 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Afirma que a ECT é uma empresa pública, pertencente à administração pública indireta, cujo regime jurídico é privado, de modo que seus empregados ostentam a qualidade de seletistas. Não se pode, por isso, falar na estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Assim, sustenta que os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista podem dispensar o seu pessoal no exercício do seu direito potestativo de
resilição unilateral do pacto laboral, independentemente de qualquer motivação, já que essa faculdade é inerente ao regime de trabalho pautado pela consolidação das leis do trabalho, cuja observância para tais entes, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, é compulsória por força do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e, em 6 de novembro de 2008, na sessão do dia 24 de fevereiro de 2010, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, negou o provimento ao recurso. Em seu bem assentado voto, o relator entendeu que, aspas, o dever de motivar o ato de despedida de empregados estatais admitidos por concurso público aplica-se não apenas à ECT, mas a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Fecha aspas. Sua Excelência acrescentou ainda que, aspas, embora a rigor as denominadas empresas estatais ostentem a natureza jurídica de direito privado, elas se submetem a regime híbrido, ou seja, sujeitam-se a um conjunto de limitações que têm por escopo a realização do interesse público. Em outras palavras, no caso dessas entidades, ocorre uma derrogação parcial das normas de direito privado em favor de certas regras de direito público. Fecha aspas. Assim, o ministro relator afirmou em seu voto que a motivação do ato de dispensa visa resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir, razão pela qual se impõe na espécie não apenas seja a despedida motivada como precedida de um procedimento formal, em que se garanta ao empregado o direito ao contraditório, quando lhe seja imputada conduta desabonadora, porquanto, além de conferir-se a necessária publicidade à demissão, ficará o ato devidamente documentado e arquivado na empresa, permitindo, seja a sua fundamentação a qualquer momento contrastada às normas legais aplicáveis. Fecha aspas. O ministro Eros Grau acompanhou o relator votando pelo desprovimento do recurso. Naquela assentada, foi questionada a eventual extensão da aplicação da decisão da Corte a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, a não estabilidade dos empregados das empresas estatais e a necessidade ou não de procedimento específico para a dispensa desses empregados com a observância do contraditório. Eu pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Inicialmente, creio ser interessante observar que até o início do julgamento deste recurso extraordinário, a jurisprudência desta Corte, sem percalços, admitia a dispensa imotivada dos empregados de empresas estatais, independentemente de motivação do ato ou de qualquer espécie de procedimento administrativo. Isso estou me referindo até 2000, até o início do julgamento. A repercussão geral foi reconhecida em 2008, o julgamento começou em 2010. Com efeito, em 1999, no julgamento do AI, agravo de instrumento número 245.235, da relatoria do meu ilustre antecessor, ministro Moreira Alves, a primeira turma entendeu não se aplicar aos empregados das empresas estatais a estabilidade prevista no artigo 41 e seus parágrafos da Constituição Federal, razão porque não haveria óbice à dispensa imotivada dos seus empregados. A questão ficou melhor explicitada no julgamento do RE número 289.108, também da relatoria do ministro Moreira Alves, cujo acórdão transcrevo em meu voto. Tem mais ou menos o seguinte teor. Aspas.
inexistem as alegadas ofensas à Constituição. Com efeito, tratando-se de empregado de sociedade de economia mista, não se aplica a ele o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, que somente disciplina a estabilidade dos servidores públicos civis. Por outro lado, por negar corretamente essa estabilidade a empregado de sociedade de economia mista e por entender que o regulamento interno de pessoal do banco em causa não confere a estabilidade em favor dos seus empregados, não ofendeu o acórdão recorrido o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que diz respeito à investidura por concurso público, nem o caput desse mesmo artigo por haver aplicado também corretamente as normas de dispensa trabalhista que se aplicam aos empregados de pessoas jurídicas de direito privado, em consonância, aliás, com o que preceitua o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição da Carta Magna. Esse foi o voto do ministro Moreira Alves. A partir desse julgado, a Corte firmou o entendimento de que, aspas, a aplicação das normas de dispensa trabalhista aos empregados de pessoas jurídicas de direito privado está em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. Fecha aspas. Não havendo ofensa aos artigos 37, caput, inciso 2º da Constituição. E cita lá um precedente. Portanto, digo eu, ao analisar o presente recurso extraordinário, estamos diante da possibilidade de uma revisão da jurisprudência da Corte. Feito esse breve registro, e antes de adentrar o mérito do presente recurso, eu gostaria de recapitular os fatos ocorridos neste processo. Na origem, Humberto Pereira Rodrigues ajuizou a reclamação trabalhista contra a ECT, com vistas a obter a sua reintegração ao emprego, pois havia sido dispensado imotivadamente. O reclamante alegou que somente foi dispensado porque havia se aposentado voluntariamente 3 anos antes. Afirmou que a dispensa imotivada é incompatível com o ordenamento constitucional e que a aposentadoria espontânea não extingue o vínculo de emprego. Na contestação, a ECT afirmou que a demissão do ora recorrido se deu em prol do princípio da legalidade, já que, por ter ele se aposentado, o recorrido não poderia ter continuado no serviço público sem a realização de um concurso público. A ECT alegou ainda que não está obrigada a motivar o ato de dispensa. O juiz julgou procedente o pedido e determinou a reintegração do então reclamante ao seu emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região confirmou a sentença pelos 2 fundamentos, ou seja, impossibilidade de dispensa imotivada e não extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria voluntária. A ECT recorreu, alegando apenas a necessidade de motivar o ato de dispensa dos seus empregados públicos. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso de revista da ECT, sob o único fundamento de que essa empresa pública é equiparada à fazenda pública, de modo que não pode dispensar os seus empregados sem a devida motivação. Todos os demais recursos da ora recorrente foram desprovidos sob o mesmo fundamento. Portanto, o fundamento do acórdão é o da equiparação, não é? De que a ECT seria equiparada à fazenda pública. E, em razão dessa equiparação, ela não poderia dispensar imotivadamente, sem um procedimento. Pois bem, sem entrar no aspecto de que havia fundamento suficiente para a manutenção do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, aposentadoria espontânea, que não foi impugnado pela recorrente, o que me chama a atenção nesse caso é que a falta da motivação do ato de dispensa pode ser, de fato, determinante para a garantia
ou não de eventuais direitos dos empregados das empresas estatais. Explico. Como se sabe, e já inúmeras vezes foi reiterado aqui nesta Corte, as empresas estatais estão sujeitas a um regime jurídico de natureza híbrida, na medida em que se submetem a normas de direito público e também a normas de direito privado. Por essa razão, no que se refere ao regime de pessoal dessas empresas estatais, não obstante estejam os seus empregados submetidos à CLT, conforme o artigo 173, parágrafo 1º e 2º da Constituição, eles somente podem ser admitidos após regular aprovação em concurso público, conforme determina o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, ressalvando-se, é claro, os cargos de livre nomeação e exoneração. A exigência de concurso público para o acesso aos cargos em empresas estatais, como já mencionado na sentada anterior, é decorrente da homenagem que se faz aos princípios da impessoalidade, da isonomia e da moralidade, de modo que os empregos disponíveis nessas entidades não venham a ser preenchidos de forma direcionada, apadrinhada ou por meios escusos. O concurso público de amplo acesso permite que a escolha dos empregados se dê de forma isenta e com iguais oportunidades a todos. Assim, tendo em vista que, para o ingresso do empregado público, é exigida a aprovação em concurso público como corolário do princípio da impessoalidade, me parece que, de fato, em nome desse mesmo princípio, a dispensa dos empregados dessas empresas estatais deve ser motivada. Não creio ser necessário qualquer procedimento assemelhado ao procedimento administrativo disciplinar próprio dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos nos modos previstos na Constituição e na legislação específica. Exigência dessa natureza poderia colocar em risco a competitividade dessas empresas no mercado. A solução, portanto, tal como preconizada no voto do eminente relator, está na obrigatoriedade tão somente de motivação do ato de dispensa. Em outras palavras, a demissão do empregado das empresas estatais deve estar fundamentada e justificada, sejam quais forem as razões para o rompimento do vínculo trabalhista. Assim, existente a motivação do ato de demissão, será possível, eventualmente, ao empregado insurgir-se contra este ato e, por conseguinte, poderá o Poder Judiciário exercer o controle da legalidade da demissão nos estritos limites da sua competência. Friso tratar-se de homenagem aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da transparência. Deixo bem claro que não estou, em nenhuma hipótese, reconhecendo a estabilidade do artigo 41 da Constituição a esses empregados de empresas estatais. Nesse ponto, deve prevalecer, a meu juízo, a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a estabilidade do artigo 41 da Constituição aplica-se tão somente aos servidores públicos submetidos a uma relação de direito público administrativo. Creio, por fim, que, em se tratando de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, a decisão adotada pela Corte deve, sim, afetar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, de todas as esferas, e não apenas a ECT. Com essas breves considerações, eu acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite a palavra por breves minutos, ou segundos, talvez. Eu acompanho inteiramente o entendimento de Vossa Excelência. Eu fiz distribuir o meu voto. Em nenhum momento eu admiti
que os servidores das empresas públicas, das empresas estatais, tivessem a estabilidade do artigo 41. Mas entendi que como estes servidores ingressam em tais empresas mediante concurso público, como Vossa Excelência bem acentuou agora, a demissão deve ser necessariamente motivada. Quer dizer, esses servidores podem ser demitidos por justa causa e sem justa causa também, mas sempre de forma motivada. É preciso que essa demissão seja formalizada e, como Vossa Excelência muito bem colocou, em homenagem aos princípios da moralidade, impessoalidade, transparência, enfim, todos aqueles princípios que norteiam a administração pública que estão consignados no artigo 37, caput da nossa Constituição. Então, não se trata de forma nenhuma de dar estabilidade a esses funcionários, aquela que é prevista no artigo 41 da nossa Carta Magna. Obrigado, senhor presidente. Disso, Teori. Senhor presidente, essa questão é interessante porque envolve aqui também, né, a necessidade de nós adotarmos uma certa técnica no julgamento. É que a tese do acordo recorrido, como Vossa Excelência expressou no voto, é a de que, considerado estar a empregadora, a empresa pública, prestador de serviço público, equiparada à fazenda para certos fins, os seus empregados ficam revestidos automaticamente da garantia da estabilidade do emprego. Essa é a tese do acordo. Essa tese, Vossa Excelência já demonstrou no voto de Vossa Excelência, acho que o ministro Lewandowski também, essa tese, como está colocada, não pode ser mantida. Quer dizer, esse argumento prova demais. A se dar acolhida a ele, ter-se-ia que concluir pelas mesmas razões que tais empregados ficam também automaticamente investidos de todos os demais direitos, prerrogativas, deveres e limitações dos servidores estatutários. Sim. Em outras palavras, ter-se-ia de concluir que os servidores da ECT estão submetidos para todos os efeitos e desde o advento da Constituição de 88, não mais ao regime trabalhista de natureza marcadamente contratual, mas ao regime próprio dos servidores públicos de natureza estatutária. A própria empresa assumiria por inteiro a condição de pessoa jurídica de direito público, o que demandaria radical mudança em sua disciplina jurídica, institucional e administrativa. A tese do acordo recorrido levaria a essas consequências. No caso concreto, fica bem evidenciada a incompatibilidade dessa tese do acordo recorrido em relação à pretensão deduzida inicial. Diz o autor que foi admitido em 12 de 12/72 sob o regime da CLT, exercendo a função de motorista, sendo despedido em 8 de 10 de 2001 sem justa causa. Ainda segundo a inicial, entre aspas, a reclamada tomou tal atitude por estar o reclamante aposentado. Fecha aspas. Tratamento que vem sendo dado pela empresa também aos demais empregados na mesma situação, entre aspas, por entender que a aposentadoria é incompatível com o contrato de trabalho. Essa foi a motivação. De alguma forma, segundo o próprio autor, houve essa motivação. Digo eu, o que o autor pretende, segundo sustenta, não é afastar o regime trabalhista. Ele diz isso expressamente na inicial. Mas assegurar o direito de se manter no seu contrato de trabalho, mesmo aposentado, somente podendo ser emitidos por justa causa, apurada mediante processo administrativo. É isso que ele quer. Ora, essa pretensão de se manter no cargo após a aposentadoria, se já é questionável no regime trabalhista, é manifestamente incompatível com o reconhecimento da natureza estatutária da relação funcional. Se nós considerarmos que a relação é estatutária, evidentemente que ela não pode ser compatibilizada com um acúmulo de uma aposentadoria. Nessas circunstâncias, me parece que para esse efeito é mais apropriado, com o sistema constitucional, atribuir limites estritos aos efeitos decorrentes dos privilégios e garantias reconhecidos à ECT, a fim de contê-los aos domínios tributários ou processual que lhes são próprios. Não há uma razão lógica ou jurídica que imponha um elo de vinculação necessário entre os privilégios especiais de natureza processual e tributária assegurados à ECT, no que diz respeito aos serviços que presta em caráter de monopólio constitucional, e o regime jurídico que deve disciplinar as suas relações de direito, notadamente os que diz respeito aos seus servidores.
Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as turmas, Vossa Excelência lembrou bem. Pois bem, o argumento do ministro Ricardo Lewandowski, agora chancelado por Vossa Excelência, é de outra natureza. O empregado de empresa pública, por ter sido admitido por concurso, somente pode ser demitido motivadamente, sob pena de ofensa à norma constitucional, que exige concurso como pressuposto de contratação. Essa é a tese. Me parece que esse fundamento é procedente. Se a Constituição exige concurso público para a contratação, não se poderia admitir que a dispensa pudesse ocorrer sem motivação idônea, sob pena de abrir-se as portas para a fraude à norma constitucional. Então, estabelecido esse parâmetro que se aplica a todas as empresas estatais, não apenas a ECT, o acordo recorrido, como se disse, ele focou a questão da ECT e os seus privilégios tributários e processuais. Essa tese que se aplica a todas demandaria da nossa parte, ou demandaria um exame sob dois aspectos. Primeiro, saber o que significa motivação idônea. Certamente não pode ser equiparada à motivação que dá origem à dispensa de um servidor estatutário. Sim, até porque, se Vossa Excelência me permite, estrito senso, não existe na empresa pública o processo administrativo. O processo administrativo se submete a um regime de natureza pública especialíssima. Quer dizer, claro, é uma formalização da dispensa com uma motivação idônea. Agora, se ela é idônea ou não em face da CLT, quem vai examinar é o juiz, no caso concreto. Nós não podemos, desde logo, estabelecer isso. Eu queria chegar, porque a petição inicial reclama um processo administrativo. Ele reclama estabilidade. E um processo administrativo que se garante contraditório e ampla defesa. A se manter essa decisão... Não. E, em segundo lugar, esse então seria o primeiro problema que teria que enfrentar no caso. Em segundo lugar, nós teríamos que enfrentar o problema de saber... Portanto, Vossa Excelência está dizendo que está negando o provimento do recurso, mas por na minha conclusão... Talvez, eminente ministro Gilmar Mendes, eu aqui refletindo até com relação às ponderações feitas pelo ministro Teori Zavascki e também pelo ministro Joaquim Barbosa, uma solução, como o recurso é da ECT, nós poderíamos dar provimento em parte, ao invés de negar provimento. A minha proposta seria proposta. Porque se nós negarmos provimento, mantém-se o acórdão que afirma a estabilidade. A solução a que nós chegamos. Não é? Substituir o fundamento. Substituir o fundamento. Mas aí passaríamos a reformar fundamentos, olvidando que, pelo 512 do Código de Processo Civil, o acórdão proferido substitui o anterior. No mundo jurídico, o acórdão anterior deixará de existir, já que nós estamos ferindo o mérito, né? Mas repercussão geral, sobretudo por causa ministro. da repercussão geral. A repercussão geral pode... É preciso deixar claro isso, sobretudo por causa da repercussão geral. A repercussão geral significa que uma decisão aqui, com tantas empresas estatais como temos, se causar algum embaraço, alguma dúvida, vai gerar mais problema. Bem, ministra Carmen, na verdade, o recurso é da ECT por hora. Gigantismo do Estado, né? Mas é que, por hora, nós estamos decidindo só a questão da empresa de Correios e Telégrafos. Por quê? Ela tem uma situação peculiaríssima, a meu ver, e eu não ousei tão longe como o ministro presidente, estendendo a todas as empresas estatais, porque nós acabamos de reconhecer há 2 semanas atrás, aproximadamente, que essa empresa tem imunidade tributária. Ela presta um serviço público de natureza essencial, em caráter monopolístico, portanto, ela tem uma característica toda própria. E essa solução seria, a meu ver, pelo menos num primeiro momento, dada para esta empresa. Mas de qualquer sorte, é muito difícil. As demais, eu teria um pouco difícil. de... Enfim... É muito difícil, porque assim como temos um número razoável de sociedades de economia mista, mas também de empresas públicas, no plano federal, temos também, alarga isso no plano
estadual e Municipal. e municipal. Não, por isso que eu não estenderia. Eu, por enquanto, Mas, de qualquer sorte, independentemente... Agora, o mais interessante... A solução. Eu acho que, de qualquer sorte... de motivação, mas não acolho a necessidade de um O mais procedimento. interessante... Não. Mais Eu, interessante inclusive, é disse que ela isso no meu veio... voto. É uma Ela mera veio buscar lã e vai sair tosqueada. Agora, de qualquer sorte, de qualquer sorte, era importante, talvez, que Vossa Excelência, o relator, se persiste essa solução, deixar claro isto na parte dispositiva, né, da decisão de que, de fato, se exige tão somente a motivação sem que haja cogitado de estabilidade. Não, isso eu disse clarissimamente no meu voto. O que nós precisamos apenas um procedimento formal, não é um processo administrativo. Já se disse que os servidores fizeram concurso público. Sim. Então, Toda eu empresa me preocupei faz, especialmente, essas ministro empresas Gilmar fazem. Mendes, até com uma demissão imotivada de natureza política. Porque hoje, e nós reconhecemos isso em plenário há 2 semanas atrás, esta empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa fundamental para a própria integração nacional. É uma empresa chave no contexto das empresas públicas. E ela ficaria se permitir demissões imotivadas, tendo em vista, inclusive, o ingresso mediante concurso público, ela poderia ficar muito vulnerável por ponto de vista político, até de demissões de natureza política, que certamente nunca ocorreram, felizmente, mas em tese podem ocorrer. E esta foi a minha preocupação, e acho que talvez tenha sido a preocupação também do eminente A empresa é presidente. muito pouco acionada no campo político. O ingresso é por concurso público, a demissão tem que ser motivada. Agora, claro que não se exige o processo administrativo, aquele que é próprio da administração pública. Ministro Rosa. Senhor presidente, eu senhor infelizmente estou impedido. Eu gostaria Eu de concluir meu participei voto. desse Mas Vossa Excelência participa do debate, está impedido de votar. Bom, mas eu debate. estava dizendo que nós tínhamos 2 aspectos para examinar. Primeiro é saber o que significa uma motivação idônea que facultaria essa rescisão do contrato. Segundo lugar, é preciso que se considere se esse regime se aplica a empregados admitidos antes da Constituição de 88 que não foram admitidos por concurso. Bom, mas aí... Mas aí nós estaremos também ampliando... Não. Mas esse tema, daqui a pouco, Cara, eu só quero a dizer- aposentadoria ou a morte terá resolvido. Eu só quero dizer, não é o caso, eu acho que é o caso aqui. Se trata de uma contratação anterior e não há notícia, pelo menos eu não 25 anos encontrei já da no Constituição. processo, notícia de que tenha sido contratado por concurso. Então, o nosso pressuposto é que a dispensa imotivada, ela não é legítima porque fraudaria o sistema de concurso. Esse é o nosso pressuposto. Nós temos várias me situações permite- daquela Em todo caso, estabilidade essa é uma de 5 questão, anos, essa é uma após a questão que promulgação aqui da ficaria Constituição. em aberto. O meu voto, em suma, é por dar parcial provimento ao recurso para afastar do fundamento adotado pelo acordo recorrido, o tribunal prossiga no julgamento da causa como entender de direito, observados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu não me oporia a essa solução de dar provimento parcial. Não sei se Vossa Excelência como... Mas o pedido era para... É porque, bem... Qual seria o Seria- julgamento pelo Qual TST? seria o novo julgamento? No Até caso, porque É porque o realmente pedido nós aqui é de estamos estabilidade, não é? negando provimento, mas explicitando as nossas razões. Quer dizer, delimitando clarissimamente as Marco hipóteses. Aurélio, esse acordo substituirá o... Eu vou dizer por que eu acho que tem fundamento. São 2 fundamentos possíveis. Primeiro, porque aparentemente esse empregado não foi contratado por concurso. Segundo, Mas isso é preciso saber se a motivação que foi dada, ou seja, a aposentadoria, é uma motivação idônea. mas o tribunal, as instâncias inferiores já entenderam que não houve motivação alguma.
O meu voto é nesse sentido. Eu acho que uma coisa exige motivação. O próprio autor, na inicial, diz que a motivação foi essa. O próprio autor, na petição inicial, diz expressamente. Isso vai se dar no controle que eventualmente se faça. Quer dizer, o que se pode exigir é que haja motivação. O recurso da AST tem um único fundamento: desnecessidade de motivar. Esse é o único fundamento do recurso extraordinário. A verdade é que na petição inicial se diz que houve uma motivação. Não, mas eu fiz a motivação foi um histórico da reclamação trabalhista e mostrei que, ao longo do processo, a AST foi abandonando os outros fundamentos. Recorreu somente sobre esse fundamento. Apenas sobre isso que nós temos que decidir, eu acho que Isso aí. o relator disporá, não é, de maneira bem restrita, focada. Claro, o que for decidido pelo plenário, eu me proponho, dentro destas balizas que nós traçamos, readequar o meu voto. Eu penso que está bem fechado. Vossas Excelências até receberam cópia do meu voto, mas eu, dependendo do que for decidido aqui, eu ainda fecho mais ainda o voto para que não haja nenhuma dúvida quanto à motivação que levou o tribunal a negar provimento ao recurso da empresa de Correios e Telégrafos. Ministro Toffoli. Senhor presidente, quando estava à frente da Advocacia Geral da União, eu aprovei parecer da lavra do então consultor-geral da União, Dr. Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior, abnegado servidor público, consultor de carreira do Senado da República e que na época que estive na AGU foi o consultor-geral. Este parecer recebeu o aprovo do presidente da República, foi publicado no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007. E na linha da legislação e da jurisprudência desse próprio tribunal, tem efeito normativo para a administração pública, o que inclui as empresas estatais. E esse parecer conclui exatamente na linha dos argumentos e dos fundamentos do voto do ministro relator, de Vossa Excelência, no sentido de ser necessária para a dispensa nas empresas públicas, todas elas, não só a ECT, de motivação. Esse parecer ele teve origem na interpretação relativa à anistia que foi deferida pela Lei 8.000 e tanto. Deixa eu ver se eu localizo aqui o número da lei. Já eu localizo aqui. Mas eu gostaria de destacar desse parecer alguns trechos. É um longo parecer do consultor que eu aprovei. Inicia dizendo que a Constituição de 1988 repele a ruptura desmotivada e arbitrária do vínculo trabalhista, tanto no artigo 7º, inciso 1, para o trabalhador em geral, quanto o 41, parágrafo 1º da Constituição em relação ao servidor estável. O não estável também só pode perder através de decisão motivada. O próprio não estável, caso não logre demonstrar capacidade e aptidão necessárias ao exercício do seu cargo, conforme estabelecido no artigo 20 do Estatuto do Servidor. Mesmo não estável, tem que ter o processo motivado. Daí que diz o parecer, a interpretação sistêmica do texto constitucional quanto à matéria traz uma clara mensagem ao legislador e ao gestor público. A República Federativa do Brasil repudia a demissão e a exoneração ou a dispensa imotivada e arbitrária de seus servidores e trabalhadores. Esse é o entendimento manifestado por Alexandre de Moraes, e cita, inclusive está aqui, hoje presente, consagra a Constituição Federal o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização, compensação, entre outros direitos, impedindo-se dessa forma a dispensa injustificada sem motivo socialmente relevante.
Para José Afonso da Silva, o direito do trabalho decorre da análise sistêmica da Constituição. Aqui cita, eu vou resumir o resumo que eu havia destacado. Cito José Afonso da Silva, quando vai falando dessas questões mais gerais. Mais adiante, cita Celso Antônio Bandeira de Mello, que expõe de maneira clara a necessidade de o desligamento dos empregados nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas serem motivados. Diz Celso Antônio, assim como a contratação de pessoal nas empresas públicas e sociedades de economia mista sofre o condicionamento aludido, também não é livre o desligamento de seus empregados. Cumpre que haja razões prestantes e demonstráveis para efetuá-lo, já que seus administradores não geram negócio particular, onde prepondera o princípio da autonomia da vontade, mas conduzem assunto de interesse de toda a coletividade. Por alguma coisa será que o Estado tem empresa. Aí já sou eu falando. Mas continua Celso Antônio. Conduzem assunto de interesse de toda a coletividade, cuja gestão sempre reclama a distrição à finalidade legal pré-estabelecida, exigindo, pois, transparência, respeito à isonomia e fundamentação satisfatória para todos os atos praticados. Daí que a despedida de empregado demanda apuração regular de suas insuficiências ou faltas, com direito à defesa e, no caso de providências amplas de enxugamento de pessoal, quando, diz aqui Celso Antônio, a necessidade, por razões, pode até ser de mercado, não é o caso da ICT, mas em relação a outras empresas públicas, quando for em razão de enxugamento de pessoal, prévia divulgação dos critérios que presidirão as dispensas, a fim de que se possa conferir a impessoalidade das medidas concretamente tomadas. Perante dispensas ilegais, o empregado terá direito à reintegração no emprego, e não somente indenização compensatória, pois não estão em pauta interesses puramente privados, mas, sobretudo, o princípio da legalidade da administração, o qual é a garantia de todos os cidadãos e ao qual, portanto, todos fazem jus, disse Celso Antônio. Em outro ponto de sua obra, sustenta ele a necessidade de os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, dentre eles a impessoalidade, ser aplicada em sua inteireza no âmbito da administração pública direta e indireta. Disse ele, nele se traduz a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas, nem favoritismos, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia e está consagrado explicitamente no 37 da Constituição. Também cita aqui outros autores, como de Pietro, vou indo mais à frente. Mais à frente disse o parecer de Ronaldo Jorge, que eu aprovei, assim como o presidente da República, e poucos talvez saibam, senhor presidente, que isso já tem eficácia normativa no âmbito das administrações públicas federais, das empresas públicas federais, porque foi aprovado pelo presidente da República. Empresas públicas, sociedade de economia mista são entidades que integram a administração pública indireta, estando seus atos sujeitos aos princípios, regras previstos na Constituição, em especial 37 caput, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 37 parágrafo 4º, probidade, artigo 70 caput, fiscalização pelo Tribunal de Contas. Também cabe mencionar o disposto no artigo 2º da 9784, de 29 de janeiro de 99, que estabelece que a administração pública deve observar, além daqueles princípios estatuídos no 37 caput da Constituição Federal, os princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Esses não deixam de ser princípios implícitos na Constituição. Esses princípios e regras são de observância obrigatória para a prática dos atos administrativos no âmbito das empresas estatais, neles incluídos os atos de despedida de empregados públicos. Desta forma, evita-se a prática de atos abusivos de cunho, por exemplo, discriminatório ou político, por parte das autoridades superiores, que representam tais entidades estatais. Ademais, garante-se ao empregado público, que foi admitido por meio de um criterioso processo de seleção, uma forma de saída também criteriosa, que é a despedida motivada.
E no parecer também fica claro que aqui não se está a dar aos empregados públicos a estabilidade do 41, mas a exigir. O parecer é bastante longo, mas acrescenta aqui, senhor presidente, já para concluir o resumo do resumo, que as estatais submetem-se às normas de licitação. O fato das estatais disputarem no mercado não dá a ela todos os benefícios do mercado. Ela continua submetida a Tribunal de Contas, ela continua submetida à lei de licitações, ainda que sejam normas simplificadas. Estamos aqui a discutir as normas simplificadas relativas à Petrobras, por exemplo. Ainda que sejam normas simplificadas constantes de regulamentos próprios, como o previsto no 119 da Lei 8666, restrição que não se aplica às empresas privadas. As estatais, caso sejam consideradas dependentes, ou seja, recebam recursos do ente controlador para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio, em geral ou de capital, submetem-se, por força da linha B do inciso 1, parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 101, às graves limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que também não se aplica, por óbvio, às empresas privadas. Ou seja, aqui o parecer foi fazendo uma comparação de como o fato das empresas atuarem no mercado não levam a elas a terem os mesmos... Demonstrou a natureza híbrida, exatamente. Há, pois, um sem número de restrições, limitações e imposições vivenciadas pelas estatais que não se aplicam às empresas privadas. Chega a soar artificial a pretensão de que a equiparação entre elas seja absoluta. E mais, utilizar esse tipo de argumento a sustentar a possibilidade da demissão imotivada do seu empregado. De um lado, porque o texto constitucional não permite, como visto, que a relação de emprego, mesmo nas empresas privadas, seja desprotegida contra a despesa arbitrária. Por força do que se tem no inciso 1 do artigo 7 da Constituição Federal. E por aí vai, senhor presidente. Então, eu voto no sentido de acompanhar os votos até aqui já proferidos. E farei juntar o voto de maneira organizada por escrito. Presidente, eu acompanho o relator, mas gostaria que ficasse bem especificado, acho que está, ministro Lewandowski, restringindo a questão da motivação. Por que digo isso? Porque foi citada aqui inúmeras vezes, inclusive por Vossa Excelência, a questão do regime jurídico do servidor. A circunstância de se ter um servidor que ingressa por concurso público, a meu ver, não altera nem atinge o regime jurídico. Para mim, o concurso público é como se fosse uma porta e um tipo de chave que é permitido para a administração pública direta ou indireta. Você sempre abrirá com esta chave, a do concurso público. Agora, o que se tem dentro desta sala é diferente se você está entrando na administração direta ou na indireta. No caso específico da empresa, como bem afirma agora o ministro Dias Toffoli, já está no voto do ministro Lewandowski, os princípios que estão no artigo 37 caput servem a todos. A administração pública direta e indireta de qualquer dos estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade que está no inciso 2º desse artigo, concurso público obrigatório, portanto, a todas. Da impessoalidade que obriga o concurso público, ainda que não estivesse em regra expressa. Da moralidade, que foi posto por Vossa Excelência, porque é exatamente a coisa pública que é, no caso, o objeto dessa empresa. E aqui se tem sempre que a busca da finalidade que determina e concretiza esses princípios vai na ordem do que o ministro Theory lembrou, que é a necessidade de que, se tem uma situação especial ao entrar, e por isso é que eu fiz a referência ao regime, nem por isso se obriga a ter, e nem tem o mesmo regime jurídico, tanto que aplicam-se a eles a consolidação das leis do trabalho. Alguns desses princípios, no entanto, se sobrepõem até a essa legislação específica, no caso a trabalhista. Portanto, a motivação, a meu ver aqui, é imprescindível, porque o princípio da finalidade ordena todos os comportamentos da administração pública indireta. E não há como se verificar e se controlar a finalidade se não tiver a motivação, que era muito bem explicitado pelo ministro Seabra Fagundes. Ele afirmava: a finalidade vem implicitamente
nesses princípios da administração, expressos no artigo 37, porque se eu não souber qual é a finalidade nem o motivo, eu não tenho como fazer o controle para saber se houve a discriminação, lembrada agora pelo ministro Toffoli, ou não, porque eu posso mandar embora dizendo uma outra coisa, como se tem na empresa privada. Nós, mulheres que fomos tantas vezes discriminadas, ninguém diz que prefere um homem advogado que uma mulher, mas diz que você não precisa de motivar, então nós fomos discriminadas por conta disso. A discriminação pode ser política, a discriminação pode ser por qualquer ordem, e aí não se tem a motivação para que se faça esse cotejo, esse confronto entre o que foi alegado e o que está sendo executado. Por isso é que a motivação, a meu ver, compõe o próprio regime administrativo constitucionalmente estabelecido para a administração pública direta e indireta, portanto, no caso, quanto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, eu não faço nenhuma distinção, mesmo pelas peculiaridades dela, o ministro Toffoli acaba de enfatizar isso, e eu, portanto, acho que a motivação é que é o dado essencial, que foi muito bem lembrado pelo ministro relator e por Vossa Excelência no voto vista. Mas eu acompanho o ministro relator e os que votaram até aqui, incluído agora o voto expresso hoje por Vossa Excelência, especificamente para negar provimento, considerando a necessidade de motivação e afastando, no meu voto, ainda que isso fique a látere, porque não é o dado fundamental aqui, mas só para enfatizar que não diz com a estabilidade do regime, absolutamente não, até porque aí não precisaria de ter administração indireta, bastaria direta ou autárquica, e neste caso estamos diante de uma outra realidade. Então, senhor presidente, eu acompanho o ministro relator negando provimento para especificamente afirmar a necessidade de que haja motivação, ou seja, a expressão clara dos motivos, dar à publicidade, a público, os motivos, mas sem qualquer outra vinculação que faça com que esse regime acabe se transformando num regime de direito público específico para servidores da administração direta ou autárquica. Apenas enfatizo por conta exatamente disso. Me associo. E, portanto, ministro Gilmar. voto nesse sentido. Eu acho que o debate ajudou a esclarecer essa questão, uma vez que, de fato, a motivação, como destacou o ministro Teori, o fundamento do acórdão, neste caso, inclusive toma como base de argumentação a decisão do Supremo Tribunal Federal, já destacou também o ministro Lewandowski, naqueles casos referentes às prerrogativas reconhecidas à ECT, tendo em vista a questão do precatório e, imagino também, os privilégios processuais. Aqui se diz claramente no acordo, esses privilégios resultaram na mitigação do comando incerto na orientação jurisprudencial 247, é assim que se diz, né, OJ, e na construção do entendimento em virtude da qual a ECT não poderá mais efetuar demissão de seus empregados sem justa causa e sem motivação explícita do ato, como se fosse mera empresa privada no uso do seu poder potestativo e amparada que estava nas regras do artigo 173 da Constituição Federal. E aí diz mais, entendo que na esteira do posicionamento desta turma foi subtraída da ECT a essência do poder potestativo, posto que a equiparação ampla da empresa à fazenda pública deve alcançar, e aí me parece que há um quid de voluntarismo na decisão da Justiça do Trabalho, do TST. Também as restrições impostas aos Correios quanto à forma de despedida imotivada ou arbitrária. E aí diz, aí vai além, então. É como se tivesse a legislar agora sobre a empresa pública. Entendo ainda que a ECT não pode ter tratamento híbrido. Em outras palavras, ou se lhe dá a prerrogativa de ente público com ônus de ente público, portanto, na verdade, acabou por decretar esse modelo de estabilidade. Ou bem se lhe confere status de empresa privada e os deveres da atividade.
Dessa forma, é inevitável reconhecer a equiparação da ECT, que, na verdade, o acórdão ele não tem uma fundamentação só em relação a isso, mas ele é extravagante. É inevitável reconhecer a equiparação da ECT às entidades de direito público para os efeitos da vedação da dispensa de seus empregados estáveis sem motivação. E aí nega provimento. Portanto, é preciso realmente que se reconheça que se vai se exigir a justificação ou a modificação no caso de dispensa, e aí disse apenas a justificação, até porque a idoneidade ou não dependerá do controle judicial que se venha a fazer, que se diga claramente que esses fundamentos, ainda que se negue provimento ao recurso, que esses fundamentos não podem subsistir, como já destacou a ministra Carmen Lúcia também. Desautorizar essa robustez. Sim, teórica. Porque a rigor não só se deu a estabilidade às empresas, como proclamou-se que a ECT agora era uma autarquia. Nesse momento deve ter sido investido de poder de Deus. Veja, portanto, que é de todo extravagante a decisão. De modo que é preciso deixar claro na parte dispositiva que o tribunal está desprovendo o recurso, mas que não se aplica aqui a regra constitucional quanto à estabilidade, não é? E que se está a admitir tão somente, isso já tinha feito o relator, a necessidade de justificação. Isso está expresso no meu voto, senhor eminente ministro Gilmar Mendes. Eu peço licença para ler 2 trechos que se encontram em páginas diversas. Num desses, eu digo o seguinte: o que se pretende com esse entendimento perfilhado neste voto não é conferir aos empregados das empresas estatais a estabilidade a que se refere o citado artigo 41, mas, como consignado acima, assegurar que os princípios da impessoalidade, da isonomia observados no momento da admissão por concurso público, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. E mais adiante, várias folhas adiante, eu digo expressamente, na linha que Vossa Excelência está colocando, o seguinte: não se pode confundir assim a garantia da estabilidade com o dever de motivar os atos de dispensa. Tampouco imaginar que com isso os empregados teriam, como supõem alguns, uma dupla garantia contra a dispensa imotivada. Eis que, concretizada a demissão, eles farão jus tão somente às verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista. Meu voto está expresso nesse sentido, quer dizer, balizando com muita clareza e realmente me cingindo ao aspecto da motivação. Deve observar que realmente o voto do ministro Lewandowski fere especificamente esse aspecto. Agora, de outro lado, talvez tecnicamente coubesse um provimento parcial, como sugere o ministro Chiori, por uma razão muito simples. É duplo o fundamento do recurso extraordinário interposto pela ECT. Alegação de ofensa ao artigo 41, portanto, aquele artigo 41 da Constituição que confere estabilidade aos agentes públicos, e ao artigo 173, parágrafo 1º, que dispõe sobre a atividade econômica. Pois bem, o tribunal está reafirmando nesse julgamento, a começar do voto do eminente relator, que é inaplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista a cláusula de estabilidade inscrita no artigo 41. Portanto, sob esse aspecto, há um parcial acolhimento da pretensão recursal da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Agora, nega-se, na outra parte, provimento ao recurso extraordinário, quando se entende que ela, como qualquer outra empresa pública ou sociedade de economia mista, está sujeita ao dever de motivação, de que motivação, indicação, portanto, precisa e congruente dos fatos subjacentes à ruptura unilateral do contrato individual de trabalho. E sob esse aspecto, o tribunal, parece-me que os debates deixaram muito bem claro esse ponto. Então, talvez fosse o caso de o tribunal dar parcial provimento
a partir da sugestão feita já pelo eminente ministro Thiori, parcial provimento, mas explicitando a inaplicabilidade, talvez fosse até didático e pedagógico explicitar a inaplicabilidade na parte dispositiva do artigo 41 da Constituição. Eu não me oponho a essa solução. Ministro, eu não voto porque o ministro Eros Grau já votou. Mas, por exemplo, eu entendi a colocação do ministro Lewandowski, só para colaborar. Por exemplo, quando o magistrado julga uma ação que tem dupla causa petente, se ele desacolhe uma e acolhe a outra, ele não julga procedente em parte, ele julga procedente, porque apenas uma das causas petentes foi afastada, mas acolheu pela outra. Sim. Então, a proposta do ministro Lewandowski, ele está dando provimento ao recurso, porque entende que tem que haver motivação. Está negando provimento. Está negando provimento. Mas, de qualquer maneira, a outra causa petente, ele está afastando já na fundamentação do recurso. Mas é que está, mas a motivação, ela não faz coisa julgada. O próprio Código do Processo Civil diz que a motivação, ainda que determinante para o esclarecimento da parte dispositiva, não faz coisa julgada. Isso é importante. Talvez explicitar no dispositivo do acórdão, vale dizer, na parte dispositiva, na parte em que o tribunal põe ou dispõe sobre determinada pretensão. Essa é a razão que me parece importante, especialmente pelo que já se falou aqui, quer dizer, as empresas governamentais, elas existem nos 3 planos da federação, no âmbito da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e também dos municípios. Então é importante que o tribunal, quer dizer, reafirmando a sua jurisprudência em torno da inaplicabilidade, da garantia da estabilidade fundada no artigo 41 da Constituição, no entanto, entenda que a motivação atua como um pressuposto de legitimação da ruptura unilateral do contrato individual de trabalho. Senhor presidente, me permite? Embora eu esteja impedida, porque eu participei do julgamento na SDI 1 do TST, só para noticiar que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula, a 390, onde expressamente não reconhece a aplicabilidade do artigo 41 da Constituição Federal aos empregados de sociedade de economia mista e empresas públicas, e a 390 no seu item 2. Essa questão do concurso público ou não e da ECT, aí sim são objetos de uma orientação jurisprudencial da SDI 1, que é a 247. E é verdade, realmente, o enunciado constante da súmula 390 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho esclarece que ao empregado de empresa pública ou de sociedade coletivista... Até por isso acho que justifica-se o provimento, porque essa OJ 247, que está sendo aqui invocada... Sobre a motivação. Mas a súmula 390, 390 não é? Que a ministra isso diz que ao empregado dessas empresas públicas ou sociedades de economia mista, ao empregado, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida estabilidade previsto no artigo 41. Mas um dos fundamentos desse recurso extraordinário, e até mesmo o próprio juízo positivo de admissibilidade desse recurso extraordinário, formulado pelo eminente presidente do TST, quer dizer, ambas as peças indicam que um dos fundamentos da impugnação e também do próprio acórdão é o artigo 41. E o artigo 41 da Constituição, o Supremo tem entendido ser inaplicável, tanto quanto o faz o egrégio TST. Mas, nesse caso, considerada, enfim, a pretensão recursal deduzida pela ECT, talvez conviesse acolher, do ponto de vista técnico, a proposta do eminente ministro Thiori Zavascki. Sim. Bom, o ministro Gilmar já concluiu? Eu concluo e também apoio a posição do ministro Celso. Tem reajuste, presidente, para... Não, eu desde logo, na primeira manifestação, eu já acolhi essa proposta sem alteração do meu voto, e simplesmente vou explicitar isso na ementa. Agora, aproveitando, se me permite, mais um pequeno minuto, se eventualmente nós caminharmos no sentido de estendermos esse entendimento a todas as
empresas desta natureza, nos 3 níveis político-administrativos da federação, talvez conviesse até elaborarmos uma súmula vinculante para delimitarmos ainda mais, ou de forma mais explícita, os contornos dessa nossa decisão. Porque certamente surgirão inúmeros litígios em torno dessas demissões. Qualquer sorte já está na repercussão geral. Eu queria registrar também, se me permite, que eu me adequo à conclusão que o ministro relator vier a adotar aí, em razão dos debates. Teoria, né? A proposta também... No sentido parcial provimento. Ministro Marco. Presidente, pudesse votar sob o ângulo da moral, sob o ângulo da religião, não teria a menor dúvida em acompanhar o relator. Mas não posso. Devo considerar o direito posto e, acima de tudo, a Constituição Federal. Pouco a pouco, vai sendo construído um terceiro sistema, mediante a mesclagem de preceitos, a mesclagem de institutos, a mesclagem de expressões, a mesclagem de vocábulos. Quando nos defrontamos com a questão alusiva ao monopólio do petróleo, e creio que atuei como relator do processo, o sustentei. E o plenário, em que pese a referência à exploração, está em artigo que versa o monopólio da Carta da República, o afastou. Posteriormente, fui relator, uma coincidência decorrente da computação, fui relator do processo, se não me falha a memória, em que se discutia o monopólio da empresa de Correios e Telégrafos. Sustentei o contrário, vislumbrando naquela cláusula que vem da época do Império, segundo a qual a União estaria compelida a manter o serviço postal, algo necessário à época, e em 1988 tivemos uma opção pelo privado, algo que necessário à época em que a iniciativa privada não tinha interesse em implementar esse serviço postal nos rincões do país. A seguir, o tribunal caminhou no sentido de estabelecer e deu um primeiro passo quanto a alguns tributos e acabou alargando esse passo, acabou por estabelecer a imunidade da empresa de Correios e Telégrafos, mesmo estando no mercado e sendo misto o serviço prestado, teria, sob a minha ótica, não é a ótica da sempre ilustrada maioria, teria esse verdadeiro privilégio. Também assentou, e teria que conferir o tribunal, a necessidade de débitos constantes de decisões judiciais serem satisfeitos mediante o precatório. Já agora discutimos não a estabilidade, não cogito aqui da estabilidade passados 3 anos da posse no cargo ou da posse no emprego. Agora versamos a questão da resolução do contrato de trabalho. E se aponta que, como integrante da administração indireta,
as empresas públicas, que somente são públicas nessa designação, porque são pessoas jurídicas de direito privado, estão ou não submetidas à legislação do trabalho. Começo por indagar qual é a natureza do contrato que aproxima em si o prestador do tomador dos serviços. É um contrato de direito público? Não. É um contrato de direito privado, regido pela CLT. Mas há mais, presidente. Se formos à Constituição Federal, nós vamos ver que o artigo 173 prevê que o Estado, gênero, vamos nos referir aqui à administração pública, pode realmente, ante necessidade ligada à segurança nacional ou relevante interesse coletivo, pode explorar atividade econômica. É a letra do 173. Mas aí, homenageando o tratamento igualitário, afastando do cenário o privilégio, teve o Constituinte o cuidado de primeiro prever que se teria uma lei a estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, para a seguir, referir-se à sujeição. E a disciplina não comporta qualquer exceção. E onde o legislador, principalmente o constituinte, não distingue, não cabe ao intérprete, como que criando o critério de plantão, distinguir. Não somos legisladores positivos, muito menos visando limitar o texto constitucional. Podemos ser negativos, consideradas as leis em geral e também emendas constitucionais, fulminando, portanto, o dispositivo por contrário ao texto permanente da Carta. Vem o inciso 2º categórico, no que cogita, e cogita de forma cogente, imperativa, já que estamos aqui a ler a Constituição Federal, e todos os preceitos são imperativos da Constituição Federal, cogita da sujeição ao regime jurídico. Mas qual regime jurídico? Um especial? Resultante de elucubrações? Não. Ao regime jurídico próprio das empresas privadas. E foi pedagógico o legislador constituinte. Foi redundante, diria eu, porque não precisava dessa cláusula que se segue, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, direitos e obrigações, trabalhistas e tributários. Interpretação teleológica do preceito, objetivo do preceito, homenagear a paridade de armas no mercado. A balança da vida tem realmente 2 pratos. A empresa logrou reconhecimentos que, continuo convencido, discrepam da Constituição Federal.
E já agora, com todo o respeito devido àqueles que entendem de forma diversa, essa mesma Constituição Federal será colocada em segundo plano quanto às obrigações trabalhistas, direitos e obrigações trabalhistas, mas já com um sinal trocado, de forma contrária aos interesses da própria empresa. Presidente C, a empresa de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica, direito privado, que sabidamente explora a atividade comercial, está sujeita ao texto do artigo 173, mais especificamente ao que se contém no inciso 2 desse artigo. Não posso dizer que, no caso, ela terá essa desvantagem quanto às demais empresas privadas, resultante do afastamento do direito potestativo de colocar fim à relação empregatícia. Em 1966, nós sabemos que, por iniciativa do Dr. Roberto Campos, foi afastada a estabilidade. Aqui, como que, no que se diz que a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do tomador dos serviços tem que ser motivada, nós restabelecemos de forma mitigada, reconheço, essa mesma estabilidade, substituída pelo sistema do FGTS. Precisamos pensar, não caberia de qualquer forma a pessoalidade, porque aí o privilégio seria um privilégio a mais não poder, para me parafrasear. Precisamos pensar que temos empresas públicas e sociedade de economia mista, e o passo está dado também para se colar essa exigência no tocante às sociedades de economia mista, nas 3 esferas, na federal, na estadual e na municipal. Uma vez estando a empresa pública, a sociedade de economia mista, no mundo jurídico da atividade econômica, como está a EBCT, não há como se estabelecer distinção, no que o preceito não distingue quanto à sujeição, no tocante a direitos e obrigações, às regras trabalhistas. E as regras trabalhistas contemplam a possibilidade de, sem justificativa socialmente aceitável, e os trabalhadores em geral estão submetidos a isso, o empregador colocar termo final ao contrato. Já dizia um velho juiz de meu primeiro tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, que para divergir nós temos que dizer por que divergimos, principalmente quando sustentamos em voz única um ponto de vista isolado. Eu creio que revelei as razões pelas quais entendo que, no caso, não cabe a criação desse terceiro sistema, excepcionando onde a Carta da República não excepciona, ou seja, no tocante à sujeição sob o ângulo de direitos e obrigações das empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem a atividade econômica, que estejam no mercado,
às normas trabalhistas. Peço vênia para prover o recurso. Ministro Celso Grau. Senhor presidente, o eminente ministro Marco Aurélio sabe muito bem que o significado que assumem os votos vencidos dos colégios judiciários, como esta Suprema Corte. Já afirmei várias vezes que os votos vencidos do eminente ministro Marco Aurélio prosperaram em outro momento, em outra fase da história desse tribunal, e, na verdade, representaram aquela pequena semente que culminou por germinar, florescer e fazer prevalecer na compreensão da Corte um entendimento até então, muitas vezes, solitariamente esposado por Sua Excelência. E a história desta Corte, desde o início da República, é muito rica na valorização dos votos vencidos. Veja-se o exemplo, não é, muito sugestivo do voto vencido do ministro Pisa e Almeida no célebre, histórico, habeas corpus número 300, impetrado por Rui Barbosa perante esta Corte, em defesa de inúmeros pacientes, inclusive de um poeta, Olavo Bilac, que se insurgiram contra a vontade arbitrária daquele usurpador da função presidencial, que foi o Marechal Floriano Peixoto. No entanto, o tribunal, naquele julgamento, nem sequer conheceu do pedido de habeas corpus, por entender que se cuidava de uma questão eminentemente política e, portanto, ainda que cessado o estado de sítio, não caberia ao tribunal dizer se deveriam subsistir ou não as consequências restritivas dele decorrentes. Pois bem, esse voto vencido, que entendia e sustentava a plena cognoscibilidade do pedido, afastando a doutrina das questões políticas, veio a prosperar não só na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas a partir da Constituição de 1934, representa até hoje, uma cláusula assecuratória das liberdades, na medida em que o Constituinte, mesmo este, de 1987 e 88, na medida em que o Constituinte estabeleceu que, cessado o estado de sítio, cessam ipso facto as restrições dele decorrentes. Na verdade, uma solução que foi constitucionalizada, mas a partir da experiência de um voto, então, solitário, de um voto vencido. Por isso, os votos vencidos sempre devem ter o respeito, a reverência da Corte pelo que eles significam. No entanto, senhor presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para, dissentindo de sua excelência, acompanhar o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Também entendo, na linha da jurisprudência desta Corte, que se mostre inaplicável aos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista a garantia constitucional da estabilidade fundada no artigo 41 da Constituição da República. No entanto, já na década anterior, nesta Corte, eu próprio tivera a oportunidade de me pronunciar sobre esse tema, num voto cuja recordação me deu a honra ao eminente ministro relator. Refiro-me ao RS 130.206 do Paraná, de que foi relator o eminente ministro Wilmar Galvão. Naquele caso, discutia-se a exigência ou não de motivação do ato de ruptura unilateral do contrato individual de trabalho operado por uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque o empregado teria sido arbitrariamente despedido em razão de motivos ou de sua convicção política a propósito de determinados temas. Na época, eu pude salientar que a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho
motivada por razões associadas à convicção política do empregado, traduz abuso da empresa, e no caso cuidava-se de uma sociedade de economia mista, no exercício do seu poder, ainda que potestativo, de promover a despedida de seus trabalhadores. Ninguém poderá ser privado de seus direitos, inclusive aqueles de índole social, por motivo de convicção política ou filosófica. O ato da empresa que rescinde o vínculo individual de trabalho com seus empregados, com fundamento em declaração de vontade que afronta o preceito constitucional assegurador da liberdade de opinião, reflete comportamento que ao Poder Judiciário não é lícito resguardar. O caráter potestativo do direito de despedir o empregado não se sobrepõe, não pode superpor-se a quanto prescreve a Lei Fundamental da República no quadro das liberdades do pensamento, desde que é plena submissão de todos, das empresas governamentais, inclusive a normatividade plasmada na Constituição, não pode o empregador, especialmente quando assume a forma de sociedade de economia mista, que é instrumento de atuação descentralizada do poder público, elastecer a sua vontade a ponto de lhe conferir um perfil arbitrário e com base nessa vontade arbitrária, despedir os seus empregados por motivos hostis e colidentes com o dever de respeito que o ordenamento constitucional impõe a todos no plano das liberdades do pensamento. Pois bem, naquele momento, meados da década de 90, já partilhava desse entendimento de que se impõe, sim, às empresas públicas e às sociedades de economia mista como instrumentos de atuação descentralizada do poder público, o dever de motivar a ruptura individual do contrato, a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho, de tal modo que a exigência de motivação ela passa a se qualificar como um verdadeiro pressuposto legitimador daquele ato, na linha do que a própria orientação jurisprudencial do egrégio Tribunal Superior do Trabalho estabelece. Ocorre, no entanto, que tal aqui, como já foi ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, a leitura deste acórdão, que foi mantido pela egrégia subseção especializada em dissídios individuais, chega a uma conclusão que poderíamos afirmar que verdadeiramente procedeu a uma novação da personalidade jurídica da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ao dizer que é inevitável reconhecer a equiparação da ECT às entidades de direito público. Ora, sabemos que qualquer empresa pública, tanto quanto as sociedades de economia mista, revestem-se de personalidade jurídica de direito privado. O eminente e saudoso professor Eli Lopes Meirelles costumava qualificá-las como entidades públicas de direito privado, mas de qualquer maneira são pessoas de direito privado. Mas essa conclusão a que chega o acórdão mantido pela subseção 1, especializada em dissídios individuais, na verdade, inaceitável, pois dá um tratamento simplesmente à margem da lei, na medida em que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos não se qualifica como entidade de direito público, ainda que ostente algumas daquelas prerrogativas inerentes às pessoas investidas de potestade pública, como esta Corte tem reconhecido em matéria de execução sujeita ao regime constitucional de precatórios. E, portanto, senhor presidente, a mim me parece que, no caso, deve prevalecer a orientação que o eminente ministro relator também fez refletir em seu douto voto, e no qual destacou
exatamente que a empresa pública, no caso específico, a AECT, ela está sujeita, ainda que goze de determinadas prerrogativas conferidas à pública administração, no entanto, ela não tem o direito de proceder a uma despedida imotivada. E essa motivação, aplicando-se até mesmo aquilo que a legislação prevê, há de ser uma motivação que indique de modo objetivo, que seja congruente e que indique objetivamente os fatos subjacentes àquele ato. É claro que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, como qualquer outra empresa governamental, não está inibida, não está impedida de exercer esse poder de resilição do contrato individual de trabalho. Poderá sim fazê-lo, mas deverá fazê-lo legitimamente, de acordo com o que estabelece esta diretriz que vem, de certa maneira, hoje, a prevalecer de maneira muito clara na jurisprudência desta Corte. E, por isso, senhor presidente, pedindo vênia novamente ao eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho o eminente relator para reconhecida a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição da República, às empresas públicas e sociedades, aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, negar provimento, aliás, dar parcial provimento ao recurso para, reconhecida a inaplicabilidade, nos termos em que já enunciei, do artigo 41, entender indispensável a exigência de motivação para legitimar a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho dos empregados, tanto da ECT como de outras empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Eu proclamo o resultado. Foi dado provimento parcial ao recurso vencido... Talvez para reconhecida a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição da República, reconhecer a necessidade... Exigir a necessidade de motivação para a dispensa. Exigir-se, no entanto, a necessidade de motivação para a prática legítima do ato de rescisão unilateral do contrato individual de trabalho. Eu indago, senhores ministros, sobre a eventual necessidade de deixarmos claro que a decisão desautoriza a caracterização dada à ECT pelo acórdão do TST. Me parece... Eu não sei, talvez a explicitação na parte dispositiva, que é apoiada em dois aspectos. Um, a inaplicabilidade aos empregados das empresas públicas, inclusive a ECT e sociedades de economia mista, da garantia da estabilidade fundada no artigo 41 da Constituição da República, e, de outro lado, a essencialidade, a necessidade, a imprescindibilidade de motivação para efeito de legitimar a ruptura unilateral do contrato individual de trabalho. Eu me oponho que isso conste da proclamação do julgamento. Acho que essa é a essência realmente do meu voto e da conclusão do plenário. Absoluta consonância e está em plena harmonia com os fundamentos do voto de Vossa Excelência. Sem dúvida. Mas é fundamental que isso conste da parte dispositiva do acórdão, considerado que dispõe o artigo 469, inciso 1º do CPC, que diz que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que determinantes, para indicar o alcance da parte dispositiva. Então, repito, provido parcialmente o recurso para explicitar a não aplicabilidade ao caso do artigo 41 da Constituição, e para deixar afirmada a necessidade da motivação para os atos de dispensa de empregados de empresas, senhor presidente, sociedades de economia mista.
Senhor presidente, Vencido o ministro Marco Aurélio. Mas alguém não. Eros Grau. Tá, acho que tem para você comigo. Ministro Eros Grau acompanha. É só que ele não está aqui para poder remodelar. É verdade. Mas nos fundamentos vencido em menor extensão. Vencido em menor extensão, ministro Eros Grau. Pois não? senhor presidente, embora já tenha sido proclamado o resultado, mas exatamente por esse fato, a ECT postula a modulação dos efeitos, embora isso já tenha sido esclarecido no caso anterior, mas neste caso da ECT há uma singularidade que diz respeito ao fato de que a demissão foi motivada. E como muito bem esclareceu o eminente ministro Teori Zavascki, o ponto era se a motivação foi idônea ou não. Então, nesse sentido, é que a ECT postula a modulação dos efeitos a partir da proclamação da OJ 247, que é de 2007, uma vez que os efeitos econômicos e financeiros deste caso repercutirão de forma significativa em mais de 133 milhões nas contas da empresa. Eu não sei. Olha, senhor presidente, o ministro Toffoli, no caso anterior, a meu ver, deu uma solução adequada ao caso. Isso poderá vir em sede de embargos declaratórios, e nós podemos examinar essa matéria amplamente. Eu acho que a questão da modulação, como ela representa um outro momento, e é uma questão muito importante, a técnica da modulação. A rigor, pelo que eu percebo, não é caso de modulação. Mas o que você está se falando é que o ato foi motivado. Sim. Claro. Sim. Então, pois até em razão desta questão suscitada. Aí nos embargos declaratórios nós teremos uma saída. Não houve omissão no pronunciamento do tribunal. E, de qualquer maneira, é importante relembrar um precedente deste plenário da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, no sentido de que o tribunal sempre poderá, mesmo de ofício, inclusive no âmbito de embargos de declaração, entender possível a modulação temporal dos efeitos de um determinado julgamento. Portanto, mas os embargos não seriam de ofício. Não, os embargos não, mas eu digo, mas a modulação, sim, independentemente, portanto, de qualquer pleito, de qualquer dos sujeitos da relação processual. E há realmente um precedente deste plenário de que foi relator o eminente ministro Dias Toffoli. E, portanto, tendo em vista as consequências que podem resultar da adoção pelo tribunal da técnica da modulação, é sempre importante ouvir ambas as partes, inclusive as razões que poderiam ou não justificar, naquele caso, naquela situação, a modulação dos efeitos de um julgamento desta Corte. Senhor presidente, eu tinha o dever de ofício de pedir esse esclarecimento. Obrigado. Está suspensa a sessão por 30 minutos.